Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco com você sobre o meu maior arrependimento quando o assunto é comercial. Uma coisa que eu deveria ter feito já há muito tempo e eu não fiz, né? E eu acho que isso tem prejudicado muito os meus resultados. E provavelmente, né, se eu que estudo isso e corro atrás disso já tem bastante tempo, né, cometa esse erro, você que está assistindo esse vídeo provavelmente comete também. Então, como uma forma de te alertar, eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, tá certo? Então, eu já vou direto ao ponto aqui, porque eu não quero ficar te enrolando, não quero ficar te enchendo o saco, mas eu quero, ao contrário disso, te passar informações úteis para você melhorar aí as suas vendas de projetos de design, de estratégia, de branding, entre outros, beleza? Vamos lá. Qual que é esse grande erro e por que eu cometi ele e o que eu estou fazendo para resolver, né? É a questão do canal no YouTube. Honestamente, cara, uma das coisas que eu deveria ter feito quando eu comecei era já ter aberto um canal e documentar minha jornada, documentar minha vida e simplesmente postar, sabe? Eu já tô há mais ou menos um ano aqui no YouTube, postando de alguma forma assim mais recorrentemente. E o negócio demora para engatar, demora para você ter boas visualizações, demora para você formar uma comunidade. E a forma mais eficiente de você construir isso é ir lá e postar. É dar tempo ao tempo. É você ir utilizando, né, um período ali toda semana para aprender Premiere, aprender Photoshop, editar um pouco melhor os vídeos, entender como que grava, sabe, investir mais em equipamento. E eu demorei tanto para fazer isso. E hoje eu vejo que o principal gargalo do meu negócio não é o marketing, não é o produto, não é o ticket, não é a habilidade de vendas, mas é o volume de lead. É o volume de lead de pessoas que me conhecem, que valorizam aquilo que eu sei, que valorizam aquilo que eu posso passar para elas e para o negócio delas. E, enfim, um volume de pessoas que o pessoal geralmente chama de qualificadas, né? Leads qualificados ou leads quentes, né? E a forma mais interessante de você trazer leads quentes para um negócio hoje, ainda mais um negócio que gira em torno um pouco da sua personalidade, de quem você é e tudo mais, é por meio de um canal. Porque no canal do YouTube, o lead ele tem a possibilidade de ver você falando, de ver você elaborando assuntos, de ver você contando um pouquinho da sua vida, né, das suas experiências, dependendo, né, do formato que você trabalha, de ver um pouco, né, do seu escritório, do seu formato de trabalho, sei lá, da sua rotina, né, do esporte que você pratica, da família que você tem, se você quer mostrar a sua família, né, e tudo mais. E eu acho que esse é uma das formas mais legais de você gerar conexão aqui na internet. O Instagram hoje em dia ele está muito superficial, ele está muito orientado para ofertas, para coisas mais rápidas, né? O Reels, por exemplo, você assiste 50 Reels e você não consegue lembrar de nenhum dos que você viu, né? É muito difícil você ter alguma memória de um conteúdo tão rápido. Então, o YouTube, ele não só permite que você atraia leads, mas que você qualifique e aqueça esses leads de uma forma muito interessante. De uma forma quase que perfeita para um negócio como o meu e provavelmente como o seu também, que é meio que no formato one person business, né? Eu recentemente comecei a adotar um pouco mais essa terminologia para falar do meu negócio, porque no passado eu queria até montar processos e ter um time grande e tudo mais, e escalar e tal. Só que eu vi que o meu principal gargalo era eu mesmo. Porque o negócio ele gira em torno de quem eu sou e do que eu ensino e da forma com que eu trato as coisas. E ter um canal no YouTube me ajudaria muito nesse aspecto também, né? Evidentemente. E aí eu até tentei escalar, montar processos e tudo mais, e eu via que a operação ficava engargalada em mim. E eu achei que eu não faturava mais, que eu não estava crescendo, que eu não estava aumentando o meu negócio, por conta do meu time, por conta dos meus processos, por conta da minha estrutura. E eu demorei um tempo até perceber que, na verdade, o gargalo era eu mesmo. Eram as pessoas que me conheciam e a possibilidade de eu construir a minha própria marca e da minha marca alavancar o meu negócio, né? E eu acho que isso foi um grande choque para mim quando eu percebi isso. E aí virou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei assim, cara, eu deveria já estar no YouTube. Eu deveria estar falando mais, eu deveria estar me expondo mais, eu deveria estar postando com mais frequência, né? E o YouTube é um trabalho meio ingrato no começo, porque você vai postar, 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 e ninguém vai dar a mínima, né? E é por isso que a maior parte das pessoas desiste. Mas quando você supera essa dificuldade inicial e você começa
a ter algum resultado, você começa a ter algumas visualizações, alguns likes, alguns comentários. E é claro, para nós que trabalhamos com internet, né, isso se traduz em mais vendas, em mais receita, em mais contatos, em mais networking e tudo mais. Realmente vale muito a pena. E você percebe que esse trabalho que foi feito ao longo, né, dessas várias semanas, desses vários meses, se tornaram de fato um pilar muito sólido do negócio. Da mesma maneira, a gente pode pensar no tráfego, né? Tem muitos mentorados meus que gostam de tráfego, que usam tráfego nas suas operações. Tráfego não, né? É tráfego. Enfim, né? Tá o pessoal vendendo drogas, né? Enfim. Então, tem muita gente que usa tráfego para vender projetos de design, para vender estratégia, para vender branding, para vender social media, que seja. Mas acaba tendo 2 criativos ali que funcionam, não cria mais criativos, não investe mais verba, não testa mais material e acaba ficando muito confortável. E o criativo, o anúncio, o vídeo que você roda ali no tráfego pago, por melhor que ele seja, por mais que ele te gere leads, ele não serve para construir a sua marca. Ele não serve para construir a sua imagem. E eu acho que isso é uma grande sacada. Porque o tráfego ele é ótimo para trazer leads e para oportunidade. Para o cara que está lá no Instagram, lá olhando, e aí ele vê um anúncio, nossa, posso fazer uma identidade visual para mim? Ele clica, chama um profissional, e ele conversa, faz call, e aí ele compra e beleza. Né? Você consegue ter um retorno sobre investimento bizarro. Eu tenho mentorados que fazem essa estratégia do tráfego, que inclusive a gente ajuda a montar, né? Tanto a parte de campanha quanto de anúncios e tudo mais, que conseguem, cara, um custo por lead ali de 10, 12 reais, e a cada 10 ou 12 leads o cara consegue fechar um projeto de 5 mil, entendeu? Então você acaba pagando no máximo ali, vai, 500 reais por um projeto de 5 mil. É um ROI de 10 vezes, sabe? Então funciona muito para oportunidade e é um bom canal. O problema, e canal que eu quero dizer no sentido de canal de aquisição de cliente, né? Fonte de lead. Mas, ao mesmo tempo, é uma fonte que sozinha ela não tem muita longevidade. Porque se o custo de lead aumentar, se você esgotar os seus criativos, se você esgotar a tua, digamos assim, demografia, né? o tipo de lead que você quer atrair e tal, e ficar cada vez mais difícil de achar novas pessoas, você vai ver que o tráfego, ele por si só, ele não consegue sustentar tanto assim. Né? A gente precisa do tráfego e do e-mail e do vídeo e do texto e do networking e dos grupos e também de outros produtos, e aí a gente vai conseguindo montar um ecossistema, né? Onde independente de onde o nosso lead está, ele tem contato com a nossa marca, ele tem contato com a nossa pessoa, e isso faz com que a gente tenha uma marca de ainda mais valor. Né? E o YouTube é uma forma muito boa de você fazer isso. Até porque os vídeos que você grava para o YouTube, eles podem depois virar Reels, podem virar Shorts, pode virar conteúdos, né, pagos em outro lugar e tudo mais. Né? E a natureza é muito parecida com gravar uma aula, que dá uma mentoria ou fazer uma call, que seja. Né? O setup é o mesmo, a ideia de você falar no microfone e olhar para a câmera é a mesma. Vai mudar um pouco ali o formato, digamos assim, né? No sentido de que você vai precisar adaptar um pouco a tua linguagem, né? Aqui para o YouTube, por exemplo, você fala para muitas pessoas, enquanto que na call você está falando com uma pessoa em específico, né? Então você consegue deixar a sua conversa bem mais direcionada, né? Então, enfim, o meu grande erro mesmo foi não ter começado o YouTube mais cedo, foi não ter postado com mais frequência, foi não ter me dedicado mais no meu canal, né? Tudo bem que eu já estou postando há um tempo e eu acho que esse processo ele é importante, sabe? Você meio que bater cabeça um pouco, você tentar entender quais assuntos funcionam, quais não funcionam, quais formatos são legais, quais formatos não são. E, enfim, eu estava assistindo recentemente também um podcast chamado A Próxima Onda, de um cara que eu admiro demais aqui no digital, que é o Bruno Faguion. E ele estava falando sobre os vários formatos de conteúdo que você pode criar, né? Esse que eu faço, eu não sabia o nome, chama Talking Head, né? Que é uma cabeça falante. E eu achei muito interessante, né? Tem esse formato, tem vários outros também, tem vlog, tem vídeos mais de formato de storytelling, tem reacts e tudo mais. E eles explicam nesse podcast toda essa ideia, né? Toda essa estrutura. Eu vou, inclusive, pôr o link aqui na descrição para quem quiser assistir esse podcast, porque ele é muito legal.
Mas enfim, se eu tivesse estudado sobre isso mais cedo, se eu tivesse me aprofundado nisso mais cedo, e eu tivesse realmente mantido a constância, e olha que eu posto bastante aqui, sabe? Eu acho que eu podia ter feito mais e eu podia ter feito melhor. Se eu tivesse feito isso, hoje eu estaria bem mais saudável em termos de lead, em termos de call, em termos de demanda pelo meu produto ou pelo meu serviço. Porque as pessoas conheceriam mais o meu trabalho, valorizariam mais a minha marca e no final das contas eu teria mais faturamento. Porque eu percebo que hoje o meu grande gargalo não é produto, não é marca, não é. Quer dizer, marca em partes, né? Mas não é produto, não é precificação, não é estrutura, tipo plataformas e conteúdos e PDF de oferta e script. Não é nada disso, né? Não é equipe. Cara, é muito interessante pensar sobre isso. O meu gargalo hoje não é equipe. Eu tenho uma equipe muito boa, muito enxuta, muito competente, que eu não trocaria por nada. Né? E que eu demorei para chegar nessa equipe. Eu tive que ter muita gente entrando e saindo da empresa até chegar nesse ponto. Meu gargalo não é equipe, meu gargalo não são processos. Todo mundo que trabalha comigo sabe bem o que tem que fazer, faz muito bem, está cada um dentro da sua posição ali, perfeitamente alocado. Então, realmente, o que eu percebo que é o meu grande gargalo hoje são os leads. É a possibilidade de gerar pessoas que estão interessadas no meu conteúdo, que estão interessadas naquilo que eu sei fazer e que, de alguma maneira, me entendem como a pessoa certa para resolver o problema que elas têm. E por eu estar trocando, né, a minha linha editorial, né, eu falava de organização, aí depois eu comecei a falar sobre negócios e agora eu estou falando só sobre processo de vendas, né, comercial para designers, para criativos e tudo mais. Isso aí também me prejudicou muito, eu demorei muito para achar o meu nicho, né? Mas enfim, se eu pudesse voltar no tempo e acertar uma coisa, seria começar um canal, seria desde já documentar a minha jornada, porque no final das contas eu acho que é isso que faz você escalar aqui no digital. É a quantidade de pessoas que te assiste, a quantidade de pessoas que valoriza o teu serviço, que valoriza o teu produto. E mesmo que você preste serviço, né? Eu, por exemplo, presto serviço na parte das mentorias, né, de processo comercial, mas você que presta serviço, cara, como é importante, né, você ter uma base boa. Se você vende infoproduto, você pode utilizar mais ainda do tráfego, você pode utilizar mais ainda de outros leads, de outras estratégias, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que não tem como muito fugir de ter um bom canal no YouTube hoje em dia. Né? Fora que a maior parte das empresas que dão certo hoje, empresas novas, são empresas relacionadas à mídia. Né? São empresas que são capazes de juntar uma quantidade grande, né? Relativamente grande de pessoas. E a atenção hoje é uma das maiores moedas que a gente tem. Então, se você não trabalha a atenção dentro do seu negócio, vai ficar muito difícil de crescer. Né? Tem muita gente com quem eu converso nas minhas call de vendas, né? Que pessoas querem entrar na mentoria e tal. E a gente tem essa conversa prévia de 1 hora ali para trocar uma ideia, onde a pessoa fala assim, olha, eu até consigo, né, numa call de vendas explicar o meu serviço, explicar o meu produto, eu até consigo fazer isso bem e se eu sentar na call com um cliente, eu consigo vender. Talvez não seja a melhor forma, mais metodológica, mais estratégica, mas eu consigo vender. A minha dificuldade é trazer o cara para call. E de fato, eu acho que o maior problema é esse. Porque se você tem uma empresa onde você tem muita gente querendo comprar, se você for um péssimo vendedor, você vai ganhar dinheiro de qualquer forma. Agora, se você tem uma empresa em que você é um excelente vendedor, mas não tem ninguém querendo comprar o que você está oferecendo, né? Não tem nenhuma base para você oferecer, você não vai conseguir ganhar tanto dinheiro. Então, o fator determinante aí, claro, né, que se você sabe vender, a eficiência é maior, mas o fator determinante aí é a base, é a construção dessa base. E aí, nessas calls, quando eu estou conversando com essas pessoas, eu pergunto, o que você tem feito para aumentar essa base? E a pessoa geralmente responde, olha, cara, nada. Eu não tenho postado no Instagram, meu portfólio está desatualizado, o meu LinkedIn está desatualizado, eu não vou em eventos, eu não falo com as pessoas, eu não tenho canal no YouTube, eu não posto Reels, eu não posto Shorts, eu não faço anúncio, eu não faço nada. Então, quer dizer, aí você quer uma coisa impossível, né? Você quer aprender a vender muito, mas você não tem para quem vender, e você não cultiva a base, você não melhora as fontes, e aí realmente o negócio fica bem, bem complicado, né? Felizmente, eu tenho uma base suficiente. E por saber vender bem, eu consigo, com uma base pequena que eu tenho hoje, tirar um faturamento muito grande, né? Muito desproporcional. Eu acho que, inclusive, o meu faturamento ele é muito elevado, considerando a quantidade de lead que eu tenho. Eu acho que essa é uma grande fortaleza do meu negócio, é que o domínio de processo comercial que eu tenho e que eu consegui montar com a minha equipe
ele é tamanho que, tendo uma base tão pequena, a gente tem um resultado muito grande, né? Em termos de números, em termos de resultados para os mentorados também, em termos de metodologia. A gente é muito bom naquilo que a gente faz. E a gente ganha muito bem por isso. Só que tem um limitante que é para quem a gente consegue fazer isso. E o para quem hoje é pequeno. Então, eu tenho a impressão de que se eu ficar postando vários vídeos, algum deles vai furar a bolha e aí todas as minhas visualizações vão aumentar, porque eu só trato de um assunto nesse canal, né? E isso me deixa muito esperançoso, isso é realmente o que me dá tesão de postar, sabe? É ter aquela impressão de que, cara, é só mais um vídeo, só mais um vídeo, só mais um vídeo que a gente consegue trazer mais lead, a gente consegue, enfim, aumentar a base, né? Então, eu gostaria que você tivesse essa mentalidade também, né? Não só esperar os leads virem, não só pensar naquela máquina inativa, né? Onde você não precisa ir lá e trabalhar, né? Trazer leads de forma passiva, tipo, eu vou arrumar o jardim porque aí as abelhas vão vir. Aquela ideia, né? Que é, assim, bonita no papel, mas na prática não funciona, né? Eu gostaria que você pensasse nisso e tentasse, de alguma maneira, encontrar a fonte de captação que faz mais sentido para você, para o seu negócio. Eu acho que o YouTube ele é indispensável hoje em dia. Se você realmente quer ter um negócio grande, saudável, mesmo que seja no formato One Person Business, como é o meu, né? É One Person Business, mas para quem leu o livro, né, Company of One, você sabe que é One Person Business, mas você pode ter 2, 3 funcionários ali, tá? E aí não acaba com o conceito, né? Mas enfim, então eu acho que esse é o meu maior erro, a principal cagada que eu fiz, foi não ter começado o YouTube antes, foi não ter me especializado nisso antes e foi ter essas variações assim, sabe? De uma hora posta bastante, outra hora não posta, e aí faz thumbnail de um jeito, aí faz do outro, e aí agora troca a linha editorial, e agora eu escolhi agora o meu formato, eu vou ficar nele, pronto, acabou. Entendeu? Eu acho que agora o meu negócio é fazer em mais volume, né? Mas quem sabe eu não vou ter que mudar depois, quem sabe eu não vou precisar fazer algum tipo de ajuste, quem sabe eu experimentar um outro formato não seria super saudável aqui para o canal, né? Mas enfim, se eu soubesse construir um canal muito forte no YouTube, eu acho que essa seria uma das habilidades mais valiosas que eu teria, né? Então eu recomendo muito para você isso, especialmente se você está começando agora a sua carreira aqui no digital, se você está mais iniciante, eu investiria muito no canal no YouTube, sabe? Muito, mais até do que num perfil no Instagram, mais até do que em anúncios, eu buscaria postar e postar todos os dias, falando sobre aquilo que eu sei, sobre aquilo que eu vivi, sobre aquilo que eu li em algum livro, sobre alguma experiência que eu tive, pensando, claro, em falar para um público bem específico, né? Porque ainda, dentro dessa ideia do canal, eu acho que o nicho faz bastante sentido ainda, né? Mas enfim, então acho que por esse vídeo é isso, tá? Se você tem interesse em entrar na minha mentoria e aprender processo comercial comigo, aprender de fato vender para os leads que você captou, você pode clicar aqui na descrição, tem um link onde você fala diretamente comigo no WhatsApp e aí eu te apresento a mentoria, a gente conversa um pouco e eu te disponibilizo um horário da minha agenda, beleza? Se você não está pronto para a mentoria ainda, se ser direcionado ainda não faz muito sentido para você, tem um produto que a gente disponibilizou que está com desconto e também tem um cupom, que é o Árvore de Decisão. Esse produto, ele custa acho que R$200 e agora ele está em promoção e tem um desconto de 30% para quem assiste vídeo no YouTube. Está aqui embaixo o cupom. Esse produto ele faz com que você tenha um roteiro bem dinâmico e estratégico para usar nas suas calls de venda. Então, se você quer utilizar a árvore de decisão, se você quer ter resultado mais imediato com a nossa metodologia, o árvore de decisão é o melhor lugar para você. Porque você entra, pega o script, faz as aulas, acho que se eu não me engano são 2, 3 horas de aula, nesse nível de qualidade que você está vendo aqui. E, claro, com algumas outras coisas, né? E aí você aplica isso nas suas calls, já tem um resultado mais imediato, né? E uma vez que você tem esse resultado, você bota dinheiro no bolso, né? É a melhor coisa para quem tem um negócio é ganhar dinheiro. Então, essa é a ideia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. E aí, cara, dá mais uma olhada aí, né? No meu canal tem vídeo pra caramba aqui onde a gente fala sobre venda, sobre processo comercial, sobre, enfim, fechamento, sobre propostas, entre outras coisas. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.